Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. De Tiago, a gente vai para Lucas 14, 11, que diz assim: o que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. E por último, Provérbios 16 e 18. O orgulho precede a destruição, ou a queda, né? Ou a ruína, melhor dizendo. E a arrogância precede a queda. O orgulho precede a destruição, ou a ruína. E a arrogância precede a queda. Você pode dar um glória a Deus? Sentai-vos, por favor. A gente precisa lembrar, obviamente, aquilo que os irmãos, principalmente os alunos de escola dominical, já estudaram e mensagens que já ouviram, mas a gente precisa, de quando em vez, trazer a memória. O meu tema hoje é as terríveis consequências da soberba. O primeiro pecado no mundo, no universo, melhor dizendo, foi a soberba. E a soberba, ela entra no coração de Lúcifer, o querubim ungido, o feridor de medidas. Ele era, tudo passava por ele. Ele era o perfeitaço, né? Tudo era ele. Ele era a expressão máxima da criação. O Lúcifer, querubim ungido, foi colocado no Éden mineral, pedras afogueadas, pedras preciosas. Ele estava num lugar maravilhoso. Ele falou, realmente. E aquilo entrou no coração dele. Aquilo era para ele dominar, mas ele deixou que entrasse no coração dele. E quando entra no coração dele, a Bíblia chama, não é? Ele era perfeito nos seus caminhos, até que achou iniquidade. Essa iniquidade é a soberba, que ele olha para cima e diz assim, não, mas o que eu estou fazendo aqui embaixo? Eu grande do jeito que eu sou, olha o número de seguidores que eu tenho. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que estar do lado dele. Aí o que eu vou fazer? Eu vou subir e vou colocar o meu trono do lado do Altíssimo. Só que ele realmente tinha a seu comando anjos mais poderosos do que ele, muito mais poderosos do que ele. E ele conseguia dominar esses anjos. Ele conseguiu fazer a cabeça desses anjos, que deixaram o seu principado, que eles foram feitos para guardá-lo, e não os guardou. Só que quando Lúcifer sobe, ele é destronado, jogado lá de cima, cá para baixo, e esses anjos, tão poderosos que eram, foram presos e estão em cadeias eternas. Se estivessem soltos, teriam destruído o mundo, dado o poder que eles têm, mas estão em cadeias eternas. Não é? Por quê? Porque eles não ficaram, não defenderam o lugar do seu principado, não defenderam o lugar onde eles tinham que estar, como fez aqueles sacerdotes que impediram Uzias, o rei, de entrar e querer fazer ali na casa deles o que achou por bem fazer, e foi barrado. Os sacerdotes não deixou ele fazer aquilo. Então esse sentimento entrou no coração, e Satanás reproduziu isso em Eva. Quando ele chega lá, começa, usando aquela serpente,
conversando com Eva, o que o teu Deus te disse? E aí ele falou isso, mas não é bem assim não. Não é? Sabe o que está acontecendo, Eva? Ele não quer que você seja igual a ele. Mas Eva, Adão, já eram imagem e semelhança de Deus. Já eram. Mas ele não quer que você seja igual a eles. É por isso que ele não quer que você coma desses frutos. Porque no dia que você comer, você vai saber do bem e vai saber do mal. Aí a iniquidade entra. A fé vem pelo ouvir. Mas a iniquidade também vem pelo ouvir ou pelo olhar. Ela entra. E quando entrou, a Eva come. E quando acaba de comer, aí não aconteceu nada. Ela continuou aparentemente do mesmo jeito. Aí ela leva para Adão. Adão, aqui a fruta, olha, comi, não fez nada. E quando Adão viu aquilo, eu imagino, não está escrito. Adão bota a mão na cabeça, pronto. Perdi a mulher. E não tem outra. O jeito é eu comer dessa fruta também e sofrer as consequências. E parece-nos que o ato de Adão é consciente. Ele faz aquilo para não deixar a mulher sozinha no bar. Mas por que tudo isso? A vontade de ser igual a Deus. Então o orgulho faz com que a gente deseja ser nem igual, é maior do que os outros. O orgulho nos faz querer ser melhor do que os outros. Aí do orgulho você tem a arrogância, a altivez, é tudo da mesma família. Mas esse sentimento não é o que Deus planejou para nós cristãos. Nós, em hipótese alguma, podemos deixar isso acontecer. E a gente tem que tomar as vacinas contra isso, sermos vacinados contra isso, não é? Nos proteger disso. São os antídotos que a Bíblia revela que existe para nós. E qual é o antídoto para a soberba? A humilhação. São dois antídotos. Pode haver outros, mas o que nos chama a atenção, o primeiro deles, a humilhação. É você se humilhar, porque acabamos de ler aqui que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça a quem? Aos humildes. Dá graça aos humildes. E o Pedro diz: Deus resiste, abate aos soberbos e exalta os humildes. Então a humilhação, se humilhar, ser humilde, é algo que chama a atenção de Deus e nos previne contra a soberba. No coração humilde não tem espaço para soberba. E um outro antídoto é a gratidão. Um coração grato, ele reconhece que não foi ele. Alguém o ajudou, alguém estendeu a mão para ele, alguém o abençoou. Ele não caiu assim, não é só, não acontece, eu cheguei aqui porque eu cheguei. Foi só isso? Não, irmãos. Hoje, por misericórdia do Senhor, estamos aqui pastoreando essa igreja. É porque eu sou bom? Porque eu fiz curso disso, daquilo outro? Embora tenha feito, mas não me adiantou. Não foi isso que me promoveu. É porque era melhor do que todos os outros? Não, de forma alguma. Tinha gente melhor e tem. A diferença é que ele me escolheu. Ele me escolheu. Não foi só escolha. Eu também tive ajudas. Ajuda da esposa, da família, dos meus pais, de pastores mais experientes, de irmãs de oração. Quanta gente me ajudou? Inúmeras pessoas que me aconselharam, que me empurraram, que me deram a mão primeiro, para eu não sair dos caminhos do Senhor, irmãos. Que de tudo isso, o mais importante
é continuar servo. E eles me ajudaram. E eu sou grato a eles, mesmo aqueles que já dormem no Senhor, que foram importantes na minha vida. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Eu não sei por que essa história de a gente olhar, esse negócio de olhar de cima para baixo, se chama na Bíblia olhar altivo. A gente se sente o cara, né? Só aqui em cima sou eu, o resto está tudo lá embaixo. Eles não têm condição de estar aqui. Claro que tem. Quem não tem sou eu, não é? De estar onde estou. Se estou, é graça, é misericórdia de Deus de mim mesmo. É por isso que Deus dizia para Davi: Davi, dá uma olhadinha para trás. Olha só, olha de onde eu te tirei. Vê se você podia estar aqui. Sim, Senhor, realmente não tinha. Eu te tirei de trás das malhadas. Então não vamos deixar Satanás encher o nosso coração dessa coisa, irmão, chamada soberba. Vamos reconhecer, né? Como Paulo: ó miserável homem que sou, quem me tirará do corpo dessa morte? E o próprio Davi diz: eis que eu fui concebido em pecado me teve a minha mãe. Miserável homem que sou, já dizia o outro, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que não era nada diante de Deus. E a gente tem alguns exemplos disso. Um exemplo que a gente quer logo de imediato mostrar é o exemplo de Nabucodonosor. Para falar de reis, são muitos, mas Nabucodonosor é um que depois vai falar do que aconteceu com ele. Nabucodonosor foi levantado para ser rei de reis, não dos reis, mas rei dos reis. Não houve na terra, segundo a Bíblia, um homem. Sabedoria foi Salomão, mas em proeminência não teve maior do que Nabucodonosor. Ué, como você sabe disso, pastor? A Bíblia diz que naquela estátua que conta a história de todos os impérios, ele é a cabeça de ouro. Ele é a cabeça e a cabeça de ouro. Olha a importância desse reinado. Olha a importância desse nome na história mundial. As conquistas, os feitos. E o império dele resiste até hoje. Não o império físico, mas o império babilônico. Aquilo que ele gerou no mundo espiritual está de pé. Você vai ver em Apocalipse, está dizendo: caiu o quê? A grande Babilônia. Porque até então ela está de pé. Uma série de coisas que foi criadas em Babilônia sobrevive até hoje. Quando você fala de numerologia, você está falando de Babilônia. Quando você fala de astrologia, você está falando de Babilônia. Toda aquela roupa que você vê os papas usando, aquele manda, tudo aquilo é babilônico. Então ela está viva. E ele fez conquistas extraordinárias. Ele faz em Babilônia os jardins suspensos. Uma coisa fantástica. Os espaços na altura, como era. Aquilo encheu tanto ele de orgulho, né? Que ele um dia, olhando para aquilo tudo, ele disse: não é esta a Babilônia que eu. Eu só existe um. Eu sou. Sou ele. O resto já éramos. Eu sou só um. Quem é você? O grande eu sou. O que eu vou dizer lá no Egito? Diga que o eu sou. E acabou a história. Te viu. Ele é o grande. E olha que Daniel, ele teve um sonho, porque Deus é incrível, né? Antes de tudo, porque Nabucodonosor era o que era, porque Deus o fez. Ele não era judeu, ele não era hebreu, mas Deus, que é o dono do mundo, digo: eu vou usar esse homem aqui para isso, isso e isso. E usou Nabucodonosor. Então foi Deus quem fez.
aquele homem grande do jeito que ele era. Para corrigir uma série de situações, ele era alguém que Deus estava usando como juiz para conquistar nações que estavam terríveis diante de Deus. Mas ele agora se sentiu acima de Deus. Mas Deus dá um sonho a ele e mostra a situação dele. E ele fica perturbado, porque não entende o sonho, fica aquele negócio todo. Chama todos os sábios, ninguém consegue decifrar o sonho e coisa e tal. Aí o Daniel entra em cena, ora, Deus revela, e Daniel vai lá. Rei, a situação é essa. Meu rei, agora muda, Deus, desce, rei, porque senão a coisa vai ficar feia para o teu lado. Entrou no ouvido, saiu no outro. Aí ele, um tempo depois, está ele olhando lá, não é essa Babilônia. E quando ele está contemplando com o coração cheio de orgulho, o vigia do céu, tem vigia, que observa, que anota, olhou e não teve jeito. A sentença desceu na hora. Porque o que aconteceu com Nabucodonosor? Perdeu o juízo. O que a gente tira dessa lição, irmãos? Todas as pessoas que deixam a soberba entrar dentro de si, né? O exemplo de Nabucodonosor me diz que vão perder o juízo, vão viver como se não tivesse juízo, ou seja, só vão fazer loucura, só vão fazer doideira, porque a soberba entrou. Entendeu? Começa com aquilo que eu faço, aconteço aqui, eu mando aqui, eu não sei o quê. Isso é soberba, vai pagar um preço que só a graça. Vai comer capim, com certeza. Porque está vivendo como se não tivesse juízo. A gente sabe que tem um Deus no céu, a gente sabe que tem leis, que tem normas. Eu preciso me sujeitar a elas. E ele não se sujeitou. O juízo dele foi tirado. E ele se sentiu um animal literal. Não tinha como ficar no palácio. Foi tirado, botado no relento. Aí todo mundo esqueceu da história dele. Deus falou, não, agora você vai ficar de castigo lá esse tempo. E ele ficou lá no sereno, coisa e tal, vivendo como um animal, falando como um animal, enfim, tornou-se um animal. Passou-se o tempo. Um dia ele olha para o céu, aí reconhece. Mas tem gente que não reconhece. Tem gente que não reconhece. Ele reconheceu. E quando ele reconheceu, a mente dele volta. E quando a mente dele volta, colocam ele de novo no poder. E aqui em Daniel 4:37 ele vai dizer: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu. Oh, aleluia! Porque todas as coisas são obras, ou todas as coisas são obras, são verdade. Todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele pode humilhar os que andam na soberba. Ele aqui está reconhecendo quem ele era. Ele aqui está reconhecendo que Deus o humilhou. Oh, aleluia! E mudou o quadro da vida dele. Como nessa semana, praticamente uma semana da mulher, né? Por conta dos trabalhos, me veio ao coração também uma personagem feminina. E encontrei essa personagem em Ana, a mãe de Samuel. E aqui em 1 Samuel, capítulo 2, acho que versículos de 1 a 10, nós vamos ter, para uns,
uma oração, para outros um cântico. Cântico de Ana ou oração de Ana. Acompanhe comigo o que Ana orou. Então Ana orou: meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçaram agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e as que passavam fome estão saciadas. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz sair. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros. Humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertence os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder ao seu rei, concede força a seu ungido. Interessante, não é? Ana. Quem escreve isso? Quem faz essa oração? A Ana. Mas essa oração parecida, né, naquele estilo dos Salmos. Mulher. A mulher não estudava a Bíblia. Ela não tinha, podemos dizer que não era uma teóloga. Mas percebe aqui a inspiração do Espírito Santo na fala dela. E por que tudo isso? Por que isso acontece? É a Ana quem nos traz isso à memória. A Bíblia fala que ela era uma mulher formosa. Ela se casa direitinho, como mandava a lei. Mas a Ana vivia fora do seu tempo. Ela vivia hoje, ela era mulher fitness, né? Malhadona, né? Cinturinha fina, aquela coisa toda. Era uma Gisele Bündchen do seu tempo, né? Bem harmonizada. Aí quando se falava, Ana, está na hora de você ficar grávida. Fecha essa boca para lá. Está pensando, não, nesse corpite aqui, não vou mudar minha estrutura. E abriu a boca sem pensar. E porque ela que está dizendo aqui, ó. Deixem de ser orgulhosos e soberbos. Versículo 3. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todos. E na versão diz que ele pesa as palavras na balança. Ana falou demais.
E Deus cerrou a madre de Ana. E por que isso aconteceu? Porque ela ficou soberba, orgulhosa. E aí, o marido teve que arrumar uma outra esposa, Penina, e essa Penina começou a dar-lhes filhos, né? Dar-lhes filhos. E a cada filho, ela esfregava na cara da Ana: você é uma mulher estéril, você não tem prestígio, você não tem nada. E ela passou, por conta disso, a viver isolada. Entrou em depressão. Acabou Ana. Toda aquela formosura se tornou em nada. O marido a amava e dizia: mas eu sou melhor do que tantos maridos, filhos. Ô Ana, eu te dou tudo, você tem tudo para mim. Mas ela dizia: ele não está entendendo meu coração. Isso, o amor só dele não me basta, porque não está realizando a minha situação. E ela aí agora entendeu a importância de ser mãe. Imagino eu que aí ela passa a desejar e a buscar essa maternidade. E aí, no dia em que ela entra no templo e começa a balbuciar, a Bíblia não relata. Imagino eu, né, de que ela deve ter feito uma confissão a Deus: Senhor, como Jó, eu falei do que não sabia. Oh Deus, eu não tinha que falar nada disso, mas me perdoe, eu falei do que não sabia, coisas que eram maravilhosíssimas para mim. Eu abri a boca para falar: quem sou eu para falar de tudo isso? Quem sou eu? Aí ele se joga lá embaixo, não desce mesmo, e Deus o exalta. E Ana não é diferente. Ela deve ter rasgado o coração de Deus. Realmente pisei na bola, falei o que não devia, Senhor. Hoje eu estou sendo humilhada por conta das minhas atitudes mesmo. As consequências vieram, Senhor. Tira esse opróbrio de mim, me faz mãe. E o sacerdote, quando olha ela ali daquele jeito, ele diz: tá feia a coisa ali, aquela moça, a essa hora, desse jeito. Bebeu a noite toda, está embriagada. Mulher, o que você está fazendo aqui essa hora? Aí ela vai dizer, a reação dela já mostra que ela é uma mulher arrependida. Talvez numa outra oportunidade ela ia arrebentar com Eli, ia soltar os cachorros dele. Mas agora ela é crente, agora ela mudou de atitude. E aí agora ela abre o coração e vai dizer para ele: sim, meu Senhor, a tua serva não está embriagada. Eu estou dizendo aqui o que está passando no meu coração. Contou a história para ele. Aí o Eli, com a autoridade de Deus que tinha, profetiza sobre a vida dela: vai, mulher, seja como você quer, Deus vai mudar a tua história. Ela se humilhou. Os humilhados serão? Ela desceu. Quando entrou na casa do Senhor, ela desceu. Irmãos, ninguém consegue nada com Deus na força. E nem com ninguém. Nem com ninguém. A gente tem o filho pródigo que ficou em casa e o filho, na parábola do filho pródigo, o filho que ficou em casa e o filho que saiu de casa. Um gasta tudo, o outro não gasta nada. Ora, você olha o quadro, a quem você vai dar apoio? O que ficou em casa. Mas o que ficou em casa era orgulhoso. Eu não vou pedir nada do meu pai. Eu mesmo vou fazer minhas coisas. Eu mesmo vou trabalhar. Ele vai, ao invés, não, aqui eu quero receber também salário como recebem os meus empregados. Vou mostrar ao meu pai que eu sou tão bom quando eu... Todo cheio de orgulho. O outro pintou e bordou. Ficou durão. Eu vou ver se eu consigo uma vaguinha lá em casa, né? Mas olha como é que ele chega. Ele chega descendo. Eu pequei contra o céu, pai. Pequei contra ti.
Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Faz-me um dos seus jornaleiros. Deixa eu trabalhar aí, pai. O que estão me pagar tá bom demais. Agora eu sei que tá bom demais. Aí o pai, tu é meu filho, rapaz. Eu só esperava isso de você. Agora você está reconhecendo. Dá um banho nele. Bota roupa nova, bota sandália, dá anel. O estado dele ficou melhor do que o primeiro. Ele é honrado voltando. Ele é honrado voltando. E por que isso acontece? Porque ele desceu, ele reconheceu. Como também lá ele podia dizer lá, né? Eu vou continuar aqui só desejando as bolotas, passando esse sufoco aqui, mas eu não vou dar braço a torcer. Eu vou chegar lá, o que vão dizer? É muita gente que sai da igreja, faz a mesma coisa. Estão lá sofrendo, comendo um pão que o diabo amassou. Mas eu não vou voltar. O que vão dizer de mim? Como é que a igreja vai me receber? Nós vamos receber de braços abertos. Nós vamos estar juntos. Porque quem perdoa é Deus em primeiro lugar, depois a igreja. E nós não estamos aqui para julgar, é para abraçar. Mas o inimigo coloca isso na cabeça deles e eles não fazem isso que precisam fazer. Enquanto isso, o outro, o que ficou em casa, não desfruta da graça. Ele não sabe o que é graça. Ele conhece lei, mas não conhece a graça. E está a trabalhar, eu sempre estou aqui, mas tu nunca me deste um cabrito. É porque ele não quis ouvir o que Jesus já dizia antes. Por que ele não recebeu um cabrito? Porque ele nunca pediu cabrito. Pedi e dá-se-vos-á. Ele nunca pediu. Deus nunca me deu um carro. Você já pediu? Deus nunca me deu uma casa. Já pedi. Deus nunca me deu um casamento. Você já pediu? Pedi e dá-se-vos-á. Quem não pede, não recebe. É a lei do reino, né? Assim é. A gente termina mais uma vez lembrando. A Ana desce. E quando desce, naquela mesma noite, ela é engravidada. Meses depois, nasce o Samuel. O interessante é que, naquele concerto com Deus, ela faz um voto. E quando se faz um voto, irmãos, cuide para cumprir. Não deixe de cumprir voto. Deus não manda ninguém cumprir voto. Mas se fizer, aí pode ter certeza que ele vai cobrar. Ele não se agrada de dar sacrifício de tolo. Deus não gosta daqueles que prometem a ele alguma coisa, ele não precisa de nada. Mas quando você empenha a sua palavra, você está falando diretamente com ele. Ele vela pela palavra dele e você vai ter que velar pela tua, porque ele vai cobrar isso. Pode ter certeza que ele vai cobrar. A Ana agora podia tanto, Senhor, olha, Penina está aí com os 7 filhos dela, eu não sei quantos, mas eu não tenho nenhum. Agora que tu me deu assim, olha, eu acho que eu estava meio emocionada, eu não vou levar Samuel para lá não, né? Mas ela não faz isso. Ela vai lá, entrega Samuel. Aí sabe o que acontecia, irmão? Todas as vezes que ela ia lá de ano em ano, quem é que orava por ela? O sacerdote, Eli. Que Deus te abençoe e te dê mais filhos e coisa e tal. O resultado, ela teve 5 filhos depois de Samuel. O profeta abençoando. E agora ela no seu canto está reconhecendo isso. Quem ela foi, como ela precisou se humilhar e como Deus a restaurou e deu a ela esses filhos. Ela diz, agora a outra, que tem muitos filhos, está velha, acabada, mas eu estou bonitona aqui, estou com meus filhos. A coisa mudou. A coisa mudou. E ela está dizendo, está dando um conselho aos demais. Não façam isso. Não façam isso. Não use de palavras de altíssima altiveza. Baixa a bola. Eu falo, a gente não é nada, irmãos. A gente tem que ter juízo. Porque tudo que nós falamos, nós estamos, não é,
O mundo é como se fosse um alto-falante. Tudo é gravado, tudo é filmado. A gente não tem para onde fugir. Cuidado com as palavras e com o procedimento. Julgamento, quem faz é Deus. Ele é o juiz de toda a terra. Confia. O salmista já dizia, né? É coisa boa a gente ler, né? Coisa ruim é não praticar. Entrega o teu caminho a quem? E depois que eu entrego o caminho ao Senhor, o que é que eu faço? Mas o Senhor é digno de confiança, irmão? Vamos falar sério, Ele é digno de confiança? É ou não é? Se a gente confia nele, o que é que a gente faz? Entrega, né? Mas por que a gente não entrega? A gente diz que confia, mas por que não entrega? Você só não entrega porque não confia. A atitude é diferente do que a gente fala. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Não, Senhor, eu vou dar o meu jeito. Não, isso daí eu acho que Deus não entende bem disso, não. Ele está aqui, eu acho que ele... Não, deixa que eu vou dar o meu jeito. E aí a gente quebra a cara. Entrega, confia, e o mais Ele fará. E faz mesmo, irmãos. Alguém tem dúvida que Ele faz? Eu, o Senhor, não mudo. Diria e não faria, falaria e não confirmaria, tudo isso Ele fala e confirma e faz. Estejamos de pé. Obrigado pela paciência de nos ouvir. Vamos pedir ao Espírito Santo para que nos vacine contra a soberba. E se tem alguém que é altivo de coração, né, ou altivo de coração, alguém que é soberbo, arrogante, né? E a igreja está cheia de arrogante, cheio, mais do que no mundo, né? Teve um títulozinho, recebeu um dom, misericórdia, sai de perto, né? Virou vaso. E se você está de perto de vaso, sai de perto. Não é fácil. É o tempo. É difícil. Mas graças a Deus nós somos vasos de barro. Mas eles são vasos de cristais. Você não pode, fazer isso aqui que, pronto, o vaso racha. É um problema. Mas vaso de barro não é só ser vasos de barro. Nós somos vasos de barro na mão de quem? Quando Ele nos quebra, nós estamos aonde? Ele não nos joga no chão, irmãos. Ele mantém-nos na sua mão. Ele tem o controle para fazer o que Ele quiser. Vamos orar, não é? Para que Deus nos molde. Tire de nós todo orgulho, toda altivez. Pai, em Teu nome e no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós Te pedimos que toda altivez seja arrancada do nosso coração, toda vaidade, todo orgulho, toda soberba, Pai. Nós nada somos, Tu tudo és. Oh, louvado seja o Teu nome. E nós necessitamos, nós precisamos de Ti. E nós reconhecemos que só Tu és o Senhor. Só Tu tens a primazia. Só Tu tens o poder. Só Tu governa tudo e todos, Pai. Nós estamos nas Tuas preciosíssimas mãos. Continue cuidando de nós, Pai. Não deixe que essas ervas daninhas venham nos tirar do foco, do alvo, que é chegar até as mansões celestiais e estarmos contigo para todo sempre. Senhor, eu agradeço a Ti também por este culto, pela vida, Senhor Deus, dos Teus filhos que vieram, Senhor Deus, ali da Betel, que vieram da Ebenezer, que vieram da Nova Betânia e das demais congregações de Caetés e também aqui da Igreja Matriz. A cada irmão, a cada irmã, que voltem para suas casas, Senhor Deus, alimentados, guardados e protegidos. Continue direcionando seus passos, continue orientando-nos em tudo e nos dando vitória. Tudo é o que nós choramos, agradecidos em o nome de Jesus.
e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a sua vinda, desde agora e para sempre.